Sem dúvida, a pergunta de R$ 1 milhão, quem souber a resposta, é essa. Por que que alguns advogados ficam cada dia mais ricos fazendo tráfego pago e outros só perdem dinheiro? Talvez vocês já viram aí na mídia, ou nos grupos, na internet, advogados que já eram ricos ficando cada vez mais ricos, ou advogados comuns ficando muito ricos com o famoso tráfego pago, os anúncios na internet. Seja um anúncio no Google, seja um anúncio no Meta, e todo mundo foca nesse pessoal, quer também ser a nova história de sucesso, igual esses advogados estão conseguindo construir um império através do tráfego pago. Porém, por que que muitos outros só perdem dinheiro? Contratam agência, uma, duas, três tentativas e é só frustração. E a gente precisa dar um foco muito mais onde está o erro do que tentar copiar os acertos. Não sei se vocês já viram esse caso da Segunda Guerra Mundial. Os aviões voltavam furados de balas, e qual que foi a primeira intuição? Ah, vamos reforçar onde eles estão levando tiros, né? Parece até uma boa ideia, né? Vamos reforçar essas áreas aqui que estão levando tiros. Só que, porém, um camarada muito esperto falou: não, o contrário. Os tiros que estão sendo tomados aqui, esses pontos vermelhos são os tiros, tá, pessoal? Os tiros aqui que estão sendo tomados, eles não estão sendo nenhum problema. Os aviões voltam. É justamente o problema está nos aviões que não voltam. E provavelmente eles estão tomando tiro em outros lugares. Então, o que a gente precisa reforçar é justamente esses outros lugares. Então, o propósito aqui desse encontro, dessa aula de hoje aqui, é focar onde a gente precisa direcionar a nossa atenção. Não só tentar copiar o colega ali que fez um anúncio e deu certo, investiu ali, ó, mais um case de sucesso, investiu uh, R$ 5.000 em tráfego pago e está fechando 100 contratos por mês, legal, mas tentar copiar é olhar para o lugar errado. E os tantos outros, dezenas, centenas, que estão investindo e perdendo dinheiro. Por que que eles estão perdendo dinheiro? Então, focar mais em corrigir o erro é muito melhor do que tentar só copiar o que está dando certo. Então, é isso que eu quero propor para vocês hoje aqui. Dentre os vários pontos que a gente pode observar, eu separei três que eu julgo principais aqui para a gente ter esse nosso ponto de partida, que é tráfego pago não salva advogado sem posicionamento, tráfego pago não vai te salvar se você continuar sendo um advogado invisível, e também tráfego pago não vai te salvar se você continuar sendo o famoso advogado micro-ondas. Nós vamos ver cada um desses itens aqui, começando com o posicionamento. Quando eu falo de posicionamento, geralmente um sintoma muito clássico do advogado que faz o tráfego pago e não tem posicionamento é reclamar que só está chegando pessoas curiosas, aquele cliente que só quer tirar uma dúvida, perfil de defensoria pública, né? Só que, como que eu consigo atrair os clientes pagantes? Aqueles que podem pagar uma consulta, podem pagar um honorário inicial. E a grande questão aqui é que quem disse que esse advogado, esse cliente, perdão, que não que tem como te contratar, quem disse que ele não foi atingido pelo tráfego pago? Será que, na verdade, ele, ao chegar até você, a sua imagem não convenceu? Ele viu o seu anúncio no Google, foi pesquisar um pouco mais ali na rede social e a rede social não convenceu? Ou até mesmo ele viu um anúncio na rede social, só que ao invés de já começar uma conversa, já chamar no WhatsApp, ele foi checar um pouco mais sobre você e o que ele viu não convenceu? Vou te mostrar isso aqui na prática. Me acompanha aqui, presta muita atenção nesse vídeo que ele é bem curto, tá? Desconsidere o que tiver escrito e observe só a imagem mesmo, tá? Me acompanha aí. Alguém já tinha visto esse vídeo aí? Eu vou colocar de novo que é bem rápido, tá? É bem rápido. Deixa eu dar um replay aqui.
Vale a pena ver de novo. Deixa eu tirar o som. Olha só. Alguém já tinha visto esse vídeo aí? Já viu isso aí em TikTok, em Instagram, né? É, isso aí, ó. Ó, Jéssica já viu, Luan já tinha visto. Exatamente, sobre a imagem, o poder da imagem. E aqui eu quero falar sobre posicionamento. Posicionamento, pessoal, é justamente o local que você ocupa na mente do seu cliente passando a imagem correta. Olha no começo do vídeo. Como que esse pessoal chega? Não é só sobre roupa, tá? Não é só sobre roupa. Olha só como é que eles chegam aqui numa postura todos, ó, o sorrisão na cara, muito acessível, muito aberto. Não, não custa nada não, eu vou ver para você, isso aí não custa nada, né? Desculpa incomodar, desculpa qualquer coisa. Parece aquele, já viu quando a moto passa perto do cachorro ou alguém grita com o cachorro, né? Sai daqui, cachorro, que ele fica todo encolhido. Olha só como é que eles estão encolhidos, ó. Opa, ô, desculpa qualquer coisa, com licença, desculpa incomodar. Obrigado pelo seu tempo, que o seu tempo vale muito mais que o meu, né? Você que é o estrela, eu não sou ninguém aqui, não, não quero incomodar. A postura. Agora, olha só a diferença. Até em relação a preço. Você olha esse pessoal aqui, são as mesmas pessoas, obviamente. Mas esse aqui não parece que. Ah, ele faz a manutenção de relógio, troca pilha de relógio. Ele vai cobrar R$ 10 para trocar uma pilha de relógio aqui, o pessoal da relojoaria antiga aqui, né? Faz um servicinho simples, né? Agora, olha aqui. Quem que é esse pessoal? Já parece que custa caro, né? Então, primeira coisa, quer cobrar caro? Pareça caro. Não tem como cobrar caro parecendo barato. Quer ser respeitado? Quer ser uma autoridade? Isso tem a ver com a sua postura, com a sua vestimenta também, mas muito mais que isso. Então, olha só como que é a forma. E hoje, pessoal, a gente tem poucos segundos para causar essa impressão, para ocupar essa posição na mente do cliente. Ele está ali procurando na internet, e o que que ele vê? Ah, não, esse aqui acho que não é para mim. Ele já descarta rapidamente, em questão de poucos segundos, tá? Então, voltando aqui, é, olha só o poder que a imagem tem de te posicionar e até do cliente ver valor no seu trabalho. Ele vai saber se você é bom ou não depois que te contratar. Mas antes disso, ele tem que gostar daquilo que ele vê. Vou mostrar um caso para vocês aqui bem prático do antes e depois, tá? Dá só uma olhada nisso aqui. Vamos ver o antes. Avalinha aí. Vamos supor que eu sou um empresário, tenho ali meu patrimônio de 5, 10 milhões, e volta e meia aparece ali sobre holding, mas eu nunca fui atrás disso. Vamos supor que agora eu estou decidido a, a ver sobre holding familiar. E aí, de repente, rolando tela de celular, me aparece esse conteúdo aqui. Você sabia que muitos patrimônios familiares se perdem porque não foram institucionalizados? Institucionalizar o patrimônio pode salvar o legado da sua família. Mas o que isso significa? Imagine tudo que a sua... Tá bom, até aí já foi suficiente. E aí, tenho 10 milhões. Poxa, vou falar com essa advogada. E, por sinal, é uma advogada muito competente, entende pra caramba de holding, tem profundidade na matéria, mas me passou segurança de o meu patrimônio ali de 10 milhões, ela que tocar isso aí, configurar isso aí para mim. Vocês contratariam? Agora vamos dar uma olhada aqui, fazendo alguns ajustes, né? Alguns ajustes no posicionamento. Vamos ver se dá alguma diferença, ó. Você, médico, empresário ou autônomo, sente que trabalha muito, mas o governo leva a maior parte do que você constrói? Essa é a dor de quem paga caro em impostos e ainda corre o risco de ver o patrimônio travado
em inventário, com custos altos, brigas familiares e até testamentos sendo anulados. A holding familiar é uma ferramenta jurídica que permite organizar. Beleza. Melhorou? Vocês acharam que... Como é que tá? Agora, poxa, já ficou um pouco mais interessante. Então, repare que é isso que o cliente vai considerar quando ele te vê em poucos segundos. E tudo comunica. Então, ali, poxa, de uma forma com iluminação ruim, cachorro no colo, passou uma imagem profissional, às vezes até causou uma distração ali, né? Puxa, a gente tá falando de trabalho, mas tem um cachorrinho atrás, parece que tá no quarto, outro cachorro no colo, né? A iluminação não tá legal, o ritmo não tá legal, o script tá meio improvisado. Então, tudo passa uma imagem, né? Tudo faz parte da sua imagem, né? E tudo comunica. Então, a sua bio do Instagram, a sua bio da rede social, muito cuidado com isso aqui. Tá lá, sobre. Tem esse campo lá na rede social, sobre. Mas se você usa a rede social a trabalho, não é sobre você. Não é mais. É sobre como você resolve o problema do seu cliente. Ou como você ajuda ele a resolver um problema. Então não é mais pai de pet, signo tal, time tal, pai ou mãe da fulaninha, do fulaninho, né? Beleza, você é tudo isso, mas não é, esse campo não é mais sobre você. É sobre como você ajuda o seu cliente. O seu cliente é o principal. Então tudo comunica, clareza. Que problema você resolve? Para quem? Há quanto tempo? Então, a sua página, você tem alguma página? Tem algum site? Tem avaliação sua no Google? Eu te encontro lá. Os seus vídeos, como é que é? O seu vocabulário, o seu tom de voz, a sua velocidade de fala, o seu ambiente, a sua postura, a roupa, a higiene, cabelo, barba para os homens, as unhas. Então, tudo isso comunica. Tudo comunica, ok? E aí, uma coisa muito importante, tá? Tráfego pago não vai salvar um posicionamento ruim. Então não adianta você atingir um tipo específico de cliente, quanto mais criterioso, quanto mais alto o valor de honorários, mais atenção você tem que dar isso. Então o tráfego pago, ele não vai salvar posicionamento ruim. Não adianta, pode colocar um caminhão de dinheiro. É como abrir uma videolocadora e locar DVDs. Então, eu quero colocar muita grana nisso para alugar DVDs. Já era, já foi. Não, tráfego pago não salva um produto ruim e não salva um advogado que tem um posicionamento ruim também. Não salva. Então vocês precisam corrigir os ruídos de posicionamento de vocês, tá? E posicionamento não é você fingir alguém que você não é. Você vai ser só intencional em causar uma percepção correta na mente do cliente sobre a sua parte profissional. E tem algo mais genuíno do que querer ser melhor? De que se tornar uma pessoa melhor? Não tem, né? E sobre essa questão de, poxa, você fingir e tal, isso aí é uma construção. Você vai sendo mais intencional, igual quando a pessoa tem uma postura errada e ela começa a corrigir a postura, você vai sendo intencional em trazer uma correção. Então, aos poucos, com os recursos que você tem, você vai melhorando. Isso é uma construção aos poucos, né? E toda noite você não, para dormir, você não finge que está dormindo primeiro? Você não deita lá e finge? E aí você dorme? Então é fingir ser até ser, né? Então é meio que essa lógica, tá? E você, gostando ou não, não é justo, outros advogados aí que não são tão bons quanto eu, tendo mais sucesso só porque eles têm uma apresentação melhor, isso não é justo, né? Só que o mercado não é justo, pessoal. Ele é perceptivo, é rápido, é visual, é impaciente. Então, vocês precisam, igual o vídeo que a gente viu ali, teve que dar replay umas 2, 3 vezes, foi tão rápido, né? Vocês viram a diferença em segundos? Eu não preciso mais que 2, 3 segundos para bater o olho sobre alguma coisa e já ter uma percepção se é bom ou não, se parece bom ou não. Então, é sobre a embalagem de vocês. Não basta vocês entregarem resultado, porque é isso que diferencia o advogado que cobra 3.000 do advogado que cobra 30. Essa mentalidade de, não, é só fazer um bom trabalho e pouco a pouco eu vou sendo indicado, vou sendo recomendado. Se você não corrigir o seu posicionamento, você vai continuar trabalhando muito e ganhando pouco. Então você precisa corrigir isso, tá? Já ninguém pagaria 30 mil. Não pagaria
ou não pagaria para você? Então, quem você precisa se tornar para ser mais valorizado? Um almoço com Flávio Augusto é R$ 1 milhão. Por que que pagam 1 milhão para almoçar com Flávio Augusto e não pagam para você? Então é sempre sobre quem você precisa se tornar para ser mais valorizado, tá? Então essa é uma das questões que você tem que dedicar uma atenção, tá? Não adianta você querer fazer anúncio no Google, fazer anúncio no Meta, sem cuidar do seu posicionamento. Há muitos anos atrás, eu confesso que funcionou. Até eu mesmo. A gente já faz mais de 10 anos que a gente faz isso, né? O tráfego pago para advogados. E no passado, eu já falei isso várias vezes. Não, se você não quiser aparecer na rede social, não precisa, faça só um anúncio no Google. E funcionou, funcionava. A pessoa procurava no Google, entrava numa página, clicava ali no botão de WhatsApp, já começava a conversar com o advogado. Só que os tempos mudaram. Videolocadora também já funcionou uma época, agora não funciona mais. A jornada do cliente tem mudado, a tecnologia tem mudado o comportamento do cliente com tantos golpes, com tantos perfis falsos, não funciona mais você só fazer um anúncio e não ter essa atenção no posicionamento e continuar sendo um advogado invisível, que a gente já se conecta aqui no segundo ponto. Não adianta mais você fazer um anúncio e ter ali aquele perfil na rede social do escritório, com um logotipo. Ao contrário de mim, acredito que alguns de vocês aí, Luan, é, o Jonathan, talvez, né? O Michael, talvez vocês usem Gillette. Eu não uso Gillette, né? Olha o tamanho da minha barba. Mas por mais que vocês sejam clientes da Gillette, vocês seguem a Gillette no Instagram? Vocês têm talvez um iPhone? Alguém aqui segue a Apple no Instagram? Então, não adianta mais você ter um perfil do escritório. Aliás, ter um perfil com logotipo do escritório é uma ótima forma de você continuar invisível. Não adianta você querer fazer ali um perfil com postagens. Ah, tem uma ferramenta aqui que fornece uma postagem por dia, com notícias jurídicas. Seu perfil é perfil de notícia jurídica? É para outros advogados saberem as atualizações da lei? Quem que quer estudar lei no Instagram? Nem o próprio advogado quer estudar sobre isso, quer ver isso. Então, não é se escondendo atrás de panfletinho jurídico, ou pior, usando inteligência artificial para você não ter que gravar vídeos. Isso aí é o que qualquer perfil falso, qualquer golpista usaria para se passar pelo advogado. Então, isso aí vai ser facilmente identificado e o cliente tem interesse, quer pagar, mas ele vê um perfil ali que cadê o advogado? Cadê? Eu queria ver um vídeo de para ver se esse advogado não é um maluco, não é uma maluca. Como é que ele fala? Como é que ele se comunica? Ele parece profissional? Então, não dá mais, tá? Não dá mais você ficar se escondendo atrás de panfletinho jurídico, atrás de perfil com logotipo, ter um perfil privado, né? Você precisa estar, permitir que o cliente te encontre, né? Estar visível através das redes sociais e estar ali a trabalho, tá? Até sobre esse ponto que eu comentei aqui em cima, ainda sobre posicionamento, cuidado, tá? Às vezes você vai na padaria ali, de calça, chinelo, todo largado. Talvez um grande novo cliente está ali na padaria. Então você precisa estar sempre pronto, né? Esses dias até passou na televisão um advogado aqui, que logo mais vai se tornar nosso cliente, e ele foi trocar acho que foi comprar ou trocar um brinquedo na loja de brinquedo. Tava lá a Rede Globo fazendo uma entrevista e entrevistou ele. Imagina se ele sai de casa todo largado, lá né, chinelo, bermuda, camisa manchada mesmo, é só ali na loja rapidinho, trocar um negócio e voltar. Então, cuidado, esteja sempre pronto, tá? Sempre pronto. E a velha questão. Ah, Jean, mas eu não gosto de aparecer, eu não gosto de gravar vídeo. Você tem que gostar de vencer. É isso que você tem que gostar. E isso custa aparecer, tá? E aí é aquela questão. Não gosta ou não é capaz? Tem muita gente que fala assim, não gosto de Europa. Imagina, passar um dia no avião, tem que atravessar o mundo aí para ver
construção velha? Ah, não. Então, assim, não gosta de fazer uma viagem para a Europa ou não é capaz? Ah, pagar 100 mil reais para ver um cara fantasiado de Mickey? Tô fora. Para ir em parquinho, pegar 2 horas de fila. Não gosta de ir para Disney ou não é capaz? Então, cuidado, tá? Às vezes, não, não gosta de aparecer. Será que você tem medo do que pode acontecer? De ficar ruim seus conteúdos? Ou de ter muita crítica? Do que você está fugindo? Do que você está se escondendo? E a verdade é essa, né? No fim das contas, ninguém tá nem aí se você falir seu escritório e virar motorista de aplicativo. Ninguém se importa. Então você tá tão preocupado com a opinião dos outros que eles não dão a mínima para você. Quando você se for e você vai, em questão de 30 dias, talvez a pessoa mais próxima de você vai estar assistindo uma série e dando uma baita gargalhada. Então você está preocupado com o quê? Com o que os outros vão pensar? Então, não não termine cheio de arrependimentos. Faça o que precisa ser feito e pague o preço que poucos estão dispostos a pagar para ter o resultado que poucos estão tendo. E aparecer faz parte disso, tá? Então, como que você precisa vencer essa guerra de atenção? Porque nós estamos ali numa guerra de atenção nas redes sociais. Ano político, todo mundo falando disso, Copa do Mundo, BBB, e como que você acha que aquele conteúdo seu, sem graça e sem sal, vai competir com tudo isso? Olá, eu sou a advogada Gisele, e no vídeo de hoje, esquece, esquece, né? Ou algo muito técnico. A lei 1500 e tananã acabou. Todo o seu trabalho de edição, roteiro, tudo que você... ninguém vai ver. Após esses 2 ou 3 segundos que você fez essa introdução ridícula aí, ó, acabou. Tudo foi jogado fora. Todo o seu tempo pensando em roteiro, gravar, editar, legendar, foi tudo inútil, tá? Se você não chamar a atenção do cliente já nos primeiros 2 segundos. Você tem esse tempo para que a pessoa pare ali e fale, deixa eu ver. Deixa eu ver, parece ser interessante. Deixa eu ver, fale mais. Então você precisa fazer isso. Porém, cuidado, tá? Cuidado. Tem muita gente indo para a linha do ridículo, do humor, de vamos jogar uma caixa na cabeça aqui de papelão quando eu estiver passando, né? Isso chama atenção? Chama. Funciona? Funciona. Só que sacrifica o primeiro ponto lá de cima, que é o posicionamento. A forma com que você é percebido. O próprio Whindersson Nunes, o humorista, ele tentou uma vez fazer um treinamento, algo mais sério ali, para justamente sobre produção de conteúdo e tudo mais, né? E sobre usar as mídias digitais. Sim, não lembro o valor, mas talvez era 3 mil reais. Foi um fiasco, vendeu nada. Porque uma coisa é eu pagar 100 pila para dar umas risadas lá. E outra coisa é falar, não, agora o assunto é sério, né? Poxa, não vou estudar com esse camarada. Então, cuidado. Se você quiser vender curso para bacharel de direito, para fazer ali os primeiros passos na advocacia, pode ser uma baita ideia você usar o bom humor. Pode ser uma baita ideia. Usa meme, se conecta com o jovem e vende algo bem baratinho, né? Beleza, isso aí vai dar certo. Mas se você quer altos honorários, cuidado, tá? E para a linha do bom humor, você pode estar andando na contramão aí, ok? E na prática, como que isso aí seria? Como que você ganha essa guerra da atenção? Os seus conteúdos, considere muito você ter essa estrutura aqui. Ter um gancho, o gancho é literalmente esses 2 ou 3 segundos para chamar a atenção do cliente, para prender ele aqui. E aí você vai desenvolver, tem que ser rápido, tem que ser autêntico, para a pessoa não dormir no teu conteúdo, não te ignorar, não te passar para o próximo conteúdo. E tem que ter uma chamada para ação. O que você quer que a pessoa faça? É para entrar em contato? É para escrever alguma coisa? É para enviar no grupo da família? O que é para a pessoa fazer? Então, tem que pedir para ela fazer, tá? Então, ideias de ganchos, tá? Como você pode começar o vídeo? Eu não faço ideia, não tenho ideia nenhuma. Então, chame atenção. Por exemplo, pode parecer estranho o que eu vou falar aqui para vocês,
Pessoa, o que que é de estranho? Fale mais, né? Então você tem que causar essa curiosidade. Por que que ninguém está falando de... Você deve ser o último a saber. Ué, por que que eu estou sem saber? O que que todo mundo está sabendo e eu não sei, né? Eu pensei que era mentira, mas eu vou provar para você em 1 minuto o segredo que não te contam sobre. Você não vai acreditar. A melhor forma de... Poucas pessoas sabem, mas cuidado com... Bom, entenderam? Pegaram a ideia, tá? Formas de você chamar atenção. Então, não vai dar dicas para empresários, né? Ninguém quer saber dicas para empresário. Então, você tem que chamar a atenção ali do empresário, talvez com... Só empresário amador faz isso em 2000, ainda faz isso em 2026. Poxa, será que eu estou fazendo alguma coisa assim? Eu não sou amador. Deixa eu ver isso aí. O que empresário amador faz? Eu não faço. Ou será que eu faço? Deixa eu ver esse negócio. Então, pegou a ideia? Nos primeiros segundos você tem que prender a pessoa aqui. E o desenvolvimento? Aí tem que ser rápido, o mais rápido possível. 30, 45 segundos é coisa rápida, tá? Não se preocupe com outros colegas que vão ver isso aí, vão achar raso, porque a ideia é ser literalmente raso. Você vai falar com pessoas que não estudaram direito, então tem que ser uma linguagem muito simples. Até quando você for escrever roteiros, e a inteligência artificial pode te ajudar nisso, certifique que está sendo escrito numa linguagem que uma criança de 8 anos entenderia. Então, até ao final ali, falar, ó, reescreva esse roteiro para que uma criança de 8 anos entenda. Então, você tem que ser compreendido, tá? Na comunicação, você é responsável por aquilo que a pessoa entende, não por aquilo que você fala. Então, considere isso, tá? Então, é direto ao ponto, sem rodeios, menos, enxuga o máximo que você puder e faça de forma clara, criativa, autêntica e seja você mesmo aqui, intencional no seu posicionamento, ok? E a chamada para ação. E aí, o que é para fazer? Terminou o vídeo e já me segue aí se você gosta e o assunto que você está falando, né? Já me segue aqui porque eu posso talvez nunca mais aparecer para você. Já comenta uma palavra tal e eu te envio mais informações no direct. E aí você pode abordar essa pessoa. Ah, já salva esse vídeo para não perder. Por que que essas questões de compartilhe no grupo do seu condomínio, né? Às vezes você tá, ou compartilhe no grupo da família, é uma forma de trazer mais pessoas para a rede social. E isso conta pontos, tá? Uma espécie de ranking ali para ver se o seu conteúdo é interessante. Então a pessoa interage, ela comenta, tá? Marca um amigo que precisa ver isso. O que que você acha disso? Escreva aí nos comentários. Às vezes uma questão polêmica de família. E aí, algo revoltante? Marque muito isso, tá? O seu conteúdo precisa ter emoção. Precisa ter emoção. Porque as pessoas, elas compartilham isso. A emoção que elas sentiram ao ver teu conteúdo. Talvez você está expondo algo que ela acredita, é algo que ela também gostaria de falar. Então ela compartilha, ela passa para frente, ela dá o recado que você está dando. Então, o conteúdo sem sal, sem graça, vai ser completamente ignorado. Então, por isso que ir para a linha de polêmicas, de posicionamento, né, é muito interessante, tá? Porque senão você vai ser completamente ignorado. E pegue carona em pautas quentes, tá? Não poderia deixar de mencionar isso. Casos da mídia que tem a ver com a sua área de atuação, então um famoso. O pessoal conhece o famoso, mas e você? Quem é? Até tem uma passagem na Bíblia, bem interessante, né? Que o pessoal chegou assim para expulsar um demônio e falou: sai em nome de Jesus que Paulo prega. Quem já viu isso aí? E aí o demônio questionou, falou: olha, Jesus eu sei quem é, Paulo eu também sei, mas e vocês? Quem são? E tomaram a surra. Então, pegue carona para que vocês tenham uma associação de imagem. Vocês comentem o caso do famoso, porque o famoso eu sei quem é. O que aconteceu com esse famoso? Então, o famoso caiu num golpe bancário, o famoso divorciou, o famoso passou por uma situação que tem a ver com a sua área de atuação. Então, use essas pautas quentes para pegar carona, porque ou você começa uma nova conversa na rede social, ou você entra numa conversa que já existe, como qualquer evento social. Imagina você chegar no meio da festa lá
interromper a conversa e começar a distribuir seu cartãozinho de visita. Ó, você sabia que no direito internacional, e começa a distribuir seu panfletinho, fala, puxa, quem quer saber disso aí? Ó o maluco que chegou aqui, né? Então considere isso. Ou você entra numa conversa que já existe, ou você inicia uma nova conversa, e ela tem que ser iniciada de forma atrativa, seguindo essas técnicas aqui. Tem que ter um gancho, tem que ter um desenvolvimento, a pessoa tem que participar, as pessoas adoram dar a opinião delas. Então, o que que você acha? Comenta aí. Então, isso vai dando uma sinalização para a rede social que, poxa, esse conteúdo foi interessante, passe ele para frente, dá mais corda, faz chegar mais pessoas, tá? Então, considerem isso, tá? Não é panfletinho jurídico, além de direito, que vai salvar teu jogo, tá? Então, para vencer essa guerra de atenção, você precisa não ser mais um advogado invisível, e claro que isso aqui vai além das redes sociais, tá, pessoal? Então, tô dando esse contexto aqui, mas e quando te procurarem lá no Google? Você tem uma página? Ou você está invisível? Ou aparece um LinkedIn abandonado? Tem avaliações suas no Google? Ou está só a ficha cadastrada? Ah, tem 2 avaliações e o escritório existe há 15 anos. Não é incompatível isso? 2 avaliações é para quem está começando agora. Será que já tem 15 anos? Ficou confuso, né? Uma mente confusa sempre diz não. Então, considere isso, ok? E para o nosso último tópico, me diz aqui, como é que tá a velocidade? Tá no ritmo bom? Quer que acelere um pouco? Tá ok? Me dá um feedback. Tá fazendo sentido isso que eu tô passando para vocês, pessoal? Me direciona aqui, tá? E aí a gente já vai pro nosso último ponto, que é não adianta, então só revisando aqui, não adianta você fazer tráfego pago se você não tá dando atenção no seu posicionamento. Não adianta você fazer tráfego pago se, ao procurar mais informações sobre você aqui, você é invisível, tem um perfil ali perdido do escritório, você não aparece, não põe as caras, tá lá no Instagram feliz 2022, né? Fechou o escritório. Tantos anos se passaram, fechou o escritório. Fechou, né? Então, entra no seu site, tá lá blog, último artigo escrito há 3 anos atrás. Ah, fechou. Fechou. E é justamente o contrário, né? Tá todo vapor, só que não tá dando tempo de cuidar dessa imagem, né? Que aí tá causando essa má impressão para quem tá chegando agora. Então tá prejudicando o seu novo ciclo, né? Dessa nova safra. Tá prejudicando. E se você fica o tempo inteiro só cuidando dos problemas dos outros, quem que tá cuidando do escritório? Quem que tá cuidando do teu crescimento? Quem tá cuidando de você? Então considere isso, tá? Considere isso. E o último ponto aqui, o tráfego pago também não salva. O advogado micro-ondas. Vocês conhecem o advogado micro-ondas? O advogado micro-ondas é aquele que esquenta para o outro comer. Já aconteceu isso com vocês? Ah, fechou com o outro. Você vai lá, tira dúvida, envia áudio, analisa, faz cálculo, toma cafezinho, aí volta de novo e traz o cônjuge, e aí, fechou com o outro. Então, é o advogado micro-ondas. E fechou com o outro que não é tão bom quanto você, mas ele vende melhor. Ele sabe vender. Isso ele sabe mais que você. Ele sabe vender. Então, para ajudar vocês a não fazerem mais esse papel de palhaço e não serem mais o advogado micro-ondas, é o que eu sempre falo. Quanto menos o advogado sabe sobre vendas, menos ele ganha. E dá uma olhada nesse vídeo. Eu vou mostrar para vocês. Quem já viu aqui O Lobo de Wall Street? Quem não viu, coloca urgentemente na sua fila de filmes a assistir. Longe das crianças, tá? Ele é um filme maior de 18 anos com toda certeza, tá? Longe do seu, enfim, sei lá. É constrangedor, tá? Então, cenas fortes de tudo e mais um pouco. Então, cuidado com quem vocês vão assistir, mas assista esse filme, tá? Separei um trecho aqui, vale muito a pena vocês verem, tá? Vou dar um play aqui, presta muita atenção. Presta muita atenção. Jordan Belfort. Jordan, quanto você tira numa ação do pregão? Eu tiro 1%, ou tirava 1%. Fora do pregão são 50. É 50%? 50% de comissão? É. Pelo quê? É o preço pelos nossos serviços. Então, se eu vender uma ação por $10.000, a minha comissão é de $5.000? Se você vender $10.000 dessas ações, eu pessoalmente te faço uma chupeta de graça.
E espero que aconteça. Alô, John, como é que você tá? Você mandou uma carta para minha empresa umas semanas atrás pedindo informação sobre ações Tostão com grande potencial de crescimento e quase nenhum risco de queda. Isso te lembra alguma coisa? Isso, ótimo. Bom, o motivo de eu ligar hoje, John, é que uma coisa muito interessante acabou de aparecer na minha mesa e provavelmente é a melhor coisa que vi nos últimos 6 meses. Se tiver um minuto, gostaria de dividir a ideia contigo. Tem um minuto? O nome da empresa é Aerotyne International, a mais moderna empresa de tecnologia do meio oeste, esperando a aprovação iminente da patente para a próxima geração de detectores de radar que tem enorme utilidade, tanto militar quanto civil. Agora, bem agora, John, o lote está sendo vendido sem intermediários por 10 centavos a ação. E falando nisso, John, nossos analistas avisaram que consigo muito mais do que isso. Seu lucro com meros $6.000 de investimento poderia chegar a $60.000. Exatamente, você ia poder quitar sua hipoteca. John, uma coisa posso te prometer mesmo nesse mercado. Eu nunca pedi para os meus clientes me julgarem pelos meus ganhos, e sim pelas minhas perdas, porque elas são muito poucas. E no caso da Aerotyne, baseado em cada fator tecnológico visto, John, estamos olhando para o maior prêmio de todos. 4.000, isso dá 40.000 ações, John. Deixa eu fechar essa transação agora mesmo e volto a te ligar com a minha secretária confirmando tudo, tá bom? Ótimo. Ô, John, e obrigado pelo seu voto de confiança. Seja bem-vindo à Central de Investidores. Tchauzinho. Como é que você fez isso, cara? Show, né? Salva de palmas aí, cara. Um ótimo vendedor. Ótimo vendedor. E qual que é a grande questão aqui? É hora do show, pessoal. Quando você está com o cliente, você não pode ser aquele informante no balcão da advocacia. Viu a emoção que o cara coloca? Então é hora do show. Um pedido de casamento é de joelhos. É hora do show, é hora de você entrar em cena. Né? O cantor, ele canta a mesma música todo dia, show na cidade A, B, C, todo dia, e ele cheio de problema, divorciando, filho doente, né? Chegou na hora do show, é hora do show, é alegria, energia lá em cima. Então, independente do teu dia, independente de como a pessoa está do outro lado da linha ou da mensagem, é hora do show. O ânimo vende. Então, você tem que ser animado, animado. E, para quem entende de vendas, você consegue até se proteger. Eu bati o olho nesse vídeo ali, falei, usou o AIDA, o bom e velho AIDA. Vocês sabem o que é AIDA? Ou vocês acham que ele só foi um tagarela ali e falou ali no improviso e na raça? Não, sentou aqui na minha mesa, fecha o contrato e eu ganho no grito. Não, é técnica. Técnica comercial. AIDA. Usou AIDA. Mais batido que tambor de festa. AIDA. Atenção. Interesse, desejo e ação. Script de 50 anos atrás de vendas. Atenção. Ô, John, você mandou uma carta aqui na empresa, tal, você lembra, né? Se ele lembra ou não, não importa, eu já chamei a atenção dele. É igual quando um desconhecido te aborda na rua, ô, como é que tá? Chamou tua atenção. Não lembro dessa pessoa, tal. Né? Você preencheu aqui o formulário já faz um tempo, tal, você lembra? Já tem medo do que se trata? Já chamou a atenção, já não desligou na tua cara. Então, chamar a atenção. Interesse. Uma coisa muito interessante aqui acabou de chegar na minha mesa. É a melhor coisa que eu vi nos últimos 6 meses. Parece interessante. Então, ligando para o empresário, falou, estou atendendo empresas, alguns colegas, alguns concorrentes seus aí na região. O que os meus concorrentes estão fazendo? Fale mais. Tem interesse no mercado. Né? Desejo. O seu lucro aqui investido pode chegar investindo 6.000, você pode chegar a 60.000, seu cliente. Desejo, possibilidade de ganho. Então, estou ligando para a empresa lá para fazer uma recuperação de tributos. Estou atendendo aqui alguns colegas, outros concorrentes seus aí da cidade ou de outra cidade, e a gente está conseguindo recuperar em média X mil reais, né? Esse valor, X mil reais a mais do teu caixa aí seria interessante? Poxa, desejo. Agora já tem desejo, por isso. Interessante. E ação? No vídeo ali, deixa eu fechar. Vão marcar. Deixa eu fechar essa transação aí, e eu volto com a minha secretária confirmando tudo. É ação.
Então, senhor cliente, então, isso é uma prioridade para você? Se é uma prioridade, então o nosso próximo passo é marcar uma reunião entre hoje e amanhã para a gente já ver sobre isso. Como é que tá a tua agenda aí? Você consegue hoje, tal hora? Tem hoje às 5 e amanhã às 10 da manhã. Qual que fica melhor para você? Então, ação, né? Não é, não, vê aí, siga à disposição, qualquer coisa me liga. Essa passividade não fecha contratos, tá? E saber sobre essas técnicas de venda vai blindar vocês até no dia a dia, para vocês tomarem decisões melhores, tá? Até nas compras, tá? Então, uma grande coisa aqui que eu tenho que falar para vocês é sobre vendas. Existe um universo de vendas, tá? Mas a mensagem principal aqui, resumindo, é considere nas suas próximas propostas deixar muito claro quanto custa não te contratar. O grande erro dos advogados é fazer o inverso, é focar em quanto custa. Pô, então tá aqui a proposta de honorários, segue a proposta em anexo, né? Meu Deus, isso é um terror, né? Meu olho chega a sangrar se eu vejo um negócio desse. Segue a proposta em anexo, qualquer coisa, siga à disposição. Qualquer dúvida, siga à disposição. Meu Deus do céu. Meu Deus, né? É um ótimo advogado que ajuda o outro, o colega a ser contratado. Meu Deus, tá? Então, quanto menos você sabe sobre vendas, menos você ganha. Então, tem que ficar muito claro para o cliente quanto custa não te contratar. E eu não estou falando assim de, me contratando agora, ganho um descontinho, né? Não é sobre o que ele perde na sua proposta, é o que ele perde no geral ao não te contratar. Então, por exemplo, alguém que quer, uma mãe que está atrás de pensão de alimentos. Você fez uma proposta ali para ir atrás de pensão de alimentos. Se ela levantar da tua mesa e sair agora e não te contratar, o que que ela perde? Tem que ficar claro para ela que ela está perdendo R$ 500 todos os meses. E o menino tem 8 anos. Já perdeu até agora R$ 40.000. Se você não fizer nada a respeito, você vai continuar perdendo R$ 500 todos os meses, levantando daqui e não fazendo nada, você vai continuar perdendo. Vai chegar a R$ 100.000 de perda. É o que ela perde ao não contratar. Não é que o seu honorário de 3.000, se contratar hoje eu faço 2. Não é esses R$ 1.000 de descontinho que ela está perdendo. É o que ela perde ao não te contratar. E por que contratar hoje e não mês que vem? Se você não deixar isso aí claro para o cliente, ele não vai avançar. Então você precisa deixar muito claro quanto custa não te contratar. Então a pessoa está ali, um empresário com um problema de, enfim, algum problema de débitos ali federais. Você faz a proposta de honorários, beleza. E aí, vou pensar, né, vou analisar. Então, quanto custa não te contratar? Próximo passo, senhor empresário, pode ir para uma questão de envolvendo penhora de bens. Então, já imaginou a sua casa sendo penhorada, seu carro, né? Tem que causar um caos, né? Você comentou que tem filhas, né? Você já imaginou suas filhas chorando à noite porque tem saudade de casa, queria voltar para casa? Por que a gente não pode morar mais na nossa casa? Tem que ser um terror, tá? Tem que ser um terror. Não te contratar tem que ser um terror. Então, o cliente está no ponto A. E ele não fazer nada, ele vai para o ponto B. E te contratar é o ponto C. Então, é o ponto C de céu e não te contratar é o ponto B de é uma bosta. Então, tem que ser terrível. Você tem que abrir as portas do inferno, mostrar esse cenário para ele e fechar. E falar, não, vamos para outra opção, que é melhor. Então, custa caro não te contratar. Então, é bem isso. Ó, seu cliente, para fazer, é tanto. E agora, quanto custa não fazer? Tem que ser muito mais caro. Isso que vai fazer ele se mover, porque as pessoas colocam o dobro de energia para resolver um problema de perda do que uma possibilidade de ganho. Você pode trabalhar as duas coisas, mas se você puder ir mais para a linha de perda, o que ele está perdendo, ele vai se mover muito mais. Então, a pessoa se move quando tem um vazamento. Agora, quando tem uma possibilidade de uma economia na conta de água, depois eu vejo, né? Eu posso vir a ganhar, mas agora está vazando, ou é urgente, para tudo, é um vazamento, é um desperdício. Estou tendo uma perda, né? A pessoa coloca o dobro de energia quando envolve uma perda, tá? Então, considere isso. E aí eu vou para alguns conselhos práticos, só dar uma olhadinha aqui no chat. Jonathan comentou aqui, ó.
Quando eu estava na reunião, paralelamente usei essa técnica. Olha aí, do não me contratar. Fechei pelo WhatsApp mesmo. Em um contrato de honorários de 7.600. Boa. É isso aí. Atua na área de saúde, né? É, beleza. Usando essa técnica aqui que você aprendeu aqui no YouTube. Muito boa. Muito boa. É isso aí, pessoal. Então, deixe muito claro isso, porque se o cliente levantar da sua mesa, sair dessa reunião e não te contratar, muda o que na vida dele? Ah, então vamos ver, vou pensar, tenho tempo, vou pensar com calma, né? Então você tem que deixar muito claro o que você perde ao sair dessa chamada e não fechar, ok? E não é só sobre ter um descontinho, um valor diferenciado, não é isso, é muito além disso, tá? É muito além disso, tá? Então peguem isso e apliquem, vocês vão ver que vocês vão aumentar o fechamento de vocês de uma forma muito significativa. E alguns conselhos práticos, só para encerrar aqui, pessoal. Considerem usar um CRM, tá? Considerem essa ideia de ficar no WhatsApp, fazer de uma forma artesanal, querer anotar em caderninho, tá? Você pode ter um caderninho e anotar outras coisas, mas não é ligação, fulano ficou de ver uma coisa, ficou de enviar um laudo, ficou de ver um contrato, né? E aí você fala, não, beleza, vê lá e me fala. Aí você marca como não lido. O cliente nunca vai fazer o seu trabalho. Essa que é a verdade. O cliente nunca vai fazer o seu trabalho. Você precisa sempre determinar o próximo passo. Então, vou lá terça-feira pegar o laudo. Então tá, terça-feira à tarde, então eu te ligo. Então, bota essa tarefa, tem esse controle. E a forma profissional de fazer isso é CRM. Muitas pessoas me perguntam, posso usar a ferramentinha tal? Posso fazer um WhatsApp Turbo aqui? Posso ir? Tudo você pode, mas tudo isso aí é um grande enxugar gelo, porque a solução definitiva, em algum momento, você vai chegar num CRM, que é o sistema que inventaram para resolver isso, tá? Ele não existe à toa. E nós recomendamos e utilizamos aqui o Cause, tá? Então, o Cause é o sistema que a gente recomenda, que é o sistema já com possibilidade, é uma plataforma, dentro dessa plataforma, um dos recursos é o CRM, ok? E tem a parte de inteligência artificial, que você pode já ter uma secretária ali já atendendo enquanto você está trabalhando, enquanto está fazendo outras atividades, tá? Então, recomendo muito vocês terem um CRM, ok? Custa muito caro não ter um CRM. Inclusive, ao longo de um ano de uso, aumenta em média 30% o fechamento de contratos após o ano de uso. Então, imagina só o seu faturamento. Podia ser 30% a mais. Mas você não usa um CRM, você perde, você esquece, de repente você está lá tomando banho ou indo dormir, daí você lembra, puxa, Dona Maria, verdade, tem que ver amanhã o que que virou, né? É um caos, então você precisa ter a gestão do caos, porque o caos existe mesmo, tá? Mas você precisa ter ordem, progresso e ordem, o contrário da bandeira do Brasil, tá? Então, você vai progredindo, tem que organizar. Você precisa de uma organização mínima, senão você vai perder muito cliente por uma falta de organização. Então, usa um CRM, tá? Responda o mais rápido que você puder, tá? Recomendo muito o modo PPTL, que significa pega a porcaria do telefone e liga. Pega a porcaria do telefone e liga, tá? Para de ficar nesse ping-pong de WhatsApp. Olá, aí você manda de manhã, ao cliente à tarde manda uma resposta. Aí você, fim do dia, manda. Aí no outro dia ele manda outra coisa. Tá uma semana essa conversa se arrastando aí. Podia ser uma ligação de 3 minutos. Qualificou o cliente, agenda, faz proposta. Não tem perfil, descarta, pede para ele enviar um substituto ou fazer uma avaliação sua no Google do seu atendimento e adeus, para de ficar perdendo tempo com quem não tem perfil de contratar. E o WhatsApp faz isso com vocês, faz vocês ficarem ocupados ali, achando que estão tendo resultado, mandando mais uma mensagenzinha, mais um zap. Ainda tem interesse? Ainda estou por aqui, não tive mais retorno? E falando sozinho, igual um bobalhão ali, né? Mandando um monte de textinho que a pessoa só visualiza e não responde. Então, pega esse telefone e liga. Isso aí vai mudar teu jogo, tá? Pega o telefone e liga. E o ligar é isso aí. Ô, Maria, que bom que você atendeu. Quem é? Aqui é o Jean.
advogado, você estava falando comigo lá, tal, tô te ligando para fazer uma pergunta rápida, questão tal, como é que ficou? Pá, 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 acabou. Ou avança, ou tchau. Para de ficar perdendo tempo no WhatsApp. Para com isso, tá? Para com isso. E claro, existem casos que você conseguiu agendar a reunião, fez proposta e a pessoa realmente tinha um objetivo real, não era uma desculpinha, não era uma fuga, e ela não podia dar uma posição agora, ou realmente tinha um laudo, mas está interessante, e essa jornada de contratação vai ser um pouco mais esticada, então não tem como não ter o acompanhamento. Você tem que ir acompanhando esse caso, que é um caso potencial, que você validou que a pessoa tem perfil de contratar, que você está falando com o decisor, que o que ela precisa é o que você faz, que ela está com uma urgência em resolver isso. Então você qualificou o cliente, a esse sim, esse você dá atenção, esse você coloca energia, esse você acompanha. Porque pior que perder um negócio é demorar para perder. Então, se for para perder, perde rápido. Então a ligação ajuda muito nisso. Então, o cliente tendo perfil, aí você vai fazer o follow-up. Follow-up, o que eu digo para vocês? Quando esse cliente vem de marketing, de produção de conteúdo, quando ele te procura, é interessante você tentar pelo menos de 5 a 12 contatos, tá? Hoje 80% dos contratos são fechados nessa média, tá? Então muitos advogados recebem um contato e se apresentam, pois não, como eu posso ajudar? O cliente visualiza, não responde. Aí ele manda mais uma mensagem no outro dia, olá, ainda tem interesse? O cliente não respondeu mais nada, e aí o ego machuca, né? Aí o advogado não consegue ser mais forte que as próprias emoções e perde o negócio por ego. Ah, quem que ele pensa que é? Ah, também ele tem que ter um pouco de interesse também no caso, né? Vou para o outro, vou para o próximo. Só que é uma questão estatística. Às vezes a pessoa só colocou o celular no bolso porque chegou o transporte dela, chegou o Uber dela, alguém interrompeu ali, ah, chefe, tem um minutinho, né? Ou chegou o inverso, chegou o patrão na sala, não pode falar agora. Então é normal, tá? É normal chamar essa pessoa aí de 5 a 12 vezes até você fechar esse contrato. E 90% dos advogados tentam só 2 vezes. Então, muito dinheiro fica na mesa, porque quem desistiu do cliente foi você. O cliente não falou, não quero, não me ligue, não tem interesse, cliquei por engano. Ele não falou nada disso. Quem desistiu é você, tá? E quando a gente está falando de prospecção ativa, que isso aí é mais para a parte empresarial, quando você já tem uma lista de clientes, né, tributário, é interessante você fazer pelo menos umas 15 tentativas de forma triangular. Não é 15 ligações, não, tá? Você faz uma ligação, e aí você faz um WhatsApp referenciando a ligação, e aí você manda um e-mail referenciando a mensagem ou a ligação anterior. Beleza. Aí você faz de novo. E tudo de novo. Então você vai fazer 5 tentativas, alternando entre os 3 canais. Alterne entre os canais. Ligação, mensagem, WhatsApp, tá? Se você fizer menos de 15 tentativas, colocou pouca energia. Tinha que ter cavado mais fundo. Aí você tá só jogando na zaga. Aí não sai gol. Jogando na zaga não sai gol. Você tem que avançar por meio de campo. Tem que chegar na frente do gol, tem que chutar. Não é só ir trabalhando na zaga, tentar chutar lá da zaga, assim, de longe eu vou dar um chutão. Não, você tem que ir mais perto, ir mais perto, ir mais perto. Então, considere esses números de tentativas como números mínimos, tá? Modelos de mensagens que vocês podem utilizar. Ô, fulano, não tive mais retorno por aqui, tá tudo bem com você? Uma preocupação com a pessoa. Manda um áudio mudo, não fala nada. E em segundo, coloca aqui. O que achou? Pela curiosidade, muitos falam assim, ah, não veio o áudio. Ah, tá, então, não, beleza, já vou te ligar, eu te explico. E aí ele dá um sinal de vida, tá com o celular na mão agora. Então já pega e liga, ele tá com o celular na mão. Só o nome da pessoa. Né? Jonathan, Cristiano. A pessoa se sente assim, com o holofote em cima dela. Fala, poxa, cara, olha o que eu tô fazendo, fui pego. Fiquei sem dar resposta aqui, 3 mensagens que não muitos chegam mandando desculpa. Oh, desculpa, doutor, desculpa. Fiquei no vácuo e o emojizinho é obrigatório, tá? Tem que ter esse emoji para dar uma quebrada. Aí muitos dão risada aqui também. Ah, não, deixa eu te explicar, né? Não, é que foi corrido e tal. Não, mas já vou enviar para você. Não, até eu te envio os dados ainda hoje, né? Tá corrido aqui, kkk. Né? Então, e aí a gente vai apertando. Então, Maria, você desistiu de recuperar seu dinheiro? Talvez a pessoa quer num golpe Pix, né? Ou, enfim, sempre, não é, vamos assinar o contrato, quem quer o contrato é você. O cliente não quer assinar contrato nenhum, né? Então, não peça pelo que você quer, peça pelo que a pessoa quer. Se você quer que alguém faça alguma coisa, você tem que fazer ela querer fazer aquela coisa. Lembra sempre do burro empacado. Você tenta empurrar ele, ele não vai. Mas colocar uma cenoura na frente dele,
Opa, agora ele tem uma motivação para andar. Agora ele quer ir, né? Então, você quer que a pessoa faça alguma coisa, faça ela querer fazer aquela coisa, tá? Outro exemplo aqui. Olá, fulano, semana da entrada aqui mais um caso parecido com o seu, eu lembrei de você. O lembrei de você é muito parecido. Isso faz, muito precioso, né? Faz a pessoa se sentir apreciada, valorizada. Pô, lembrei de você, né? O que está faltando para a gente avançar no seu caso? Ou liga, tentei te ligar agora, não consegui o contato. Qual que seria um bom horário para falarmos? Vou ligar novamente às 16. Se tiver um horário melhor, me sinaliza aqui. E aí o negócio vai apertando. Ó, não recebi mais nenhum retorno seu por aqui. Se for semana cheia, me avisa. Ou se o assunto esfriou, eu entendo. Só me direcione aqui para eu saber qual que é a melhor forma da gente avançar. Você ainda tem interesse em nossa proposta? Não. Quem quer a proposta é você. Você tem interesse em qual o problema que você vai resolver? Em recuperar seu dinheiro? Você ainda tem interesse em recuperar seu dinheiro? Você ainda tem interesse em ver a questão tal, né, uma possibilidade de ganho, ou o dano que você vai ajudar ela a mitigar? Então é isso, tá? É isso que a pessoa vai querer se mexer. Não é para assinar a proposta, não é fazer reunião. Ela não quer reunião. Ela quer saber quanto que ela tem a receber. Então é isso que você vai propor. Então vamos fazer a chamada para descobrir quanto você tem a receber. Quem quer reunião é você. O cliente não quer isso aí. Não quer reunião nenhuma, tá? A cada semana em que não avançamos, eu continuo trazendo essa pendência para a sua agenda. E eu não quero isso. O que que falta para a gente resolver o problema tal, fulano, né? E aí o breakup, que é a última, tá? Muitos clientes voltam nisso aqui por ser um choque mesmo de incoerência, né? E o cara fala, puxa, o que que vão pensar de mim, né? Então fulano, não tive mais retorno nenhum seu em relação aqui à nossa proposta, então parece que recuperar o seu dinheiro não é mais uma prioridade. Ou não parece mais que a questão X não é mais uma prioridade. Então eu vou arquivar aqui a nossa proposta. Caso tenha interesse em retornar no assunto, você pode me chamar por aqui. Muitos voltam depois disso aqui. Não, 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 pô, não. Não vai pensar que eu sou um descomprometido aqui. Não, aqui, não, vamos ver. Não, me liga segunda, vamos ver isso aí sem falta, né? Então, beleza. Ok? Então, modelos aqui de follow-up, tá? E não podemos encerrar aqui o nosso encontro sem falar de objeções, né, pessoal? A venda começa quando surgem as objeções. Agora a venda vai começar. Quando não surgiu objeção, não tinha, era só aquecendo. Agora que é valendo, tá? E sobre objeções, para não ficar nada extenso, o que eu preciso trazer para vocês aqui é que as objeções elas não são uma rejeição. Ela é, na verdade, um pedido do cliente de tem interesse. Me explica melhor esse ponto para eu te contratar? Porque o cliente que fala que tá tudo lindo, que tá tudo ótimo, esse não compra nada. Tem um motivo, né, que ele não quer te contratar e ele tá só te enganando. Quer ver? Até eu fiz uma. Deixa eu abrir aqui, não tava no script, mas deixa eu abrir aqui no Instagram. Deixa eu mostrar um negócio para vocês, ó. É esse caso aqui, ó. Dá uma olhada nessa postagem aqui, ó. Isso é uma graça, é uma graça. Quanto custa? $1.200. Legal, legal. Só isso? E vocês ficam abertos até que horas? Até às 19. Perfeito, perfeito. E aceitam um cartão de crédito, dinheiro? Isso. E qual é seu nome? Eu quero que você ganhe comissão pela venda. Evan. Ah, que nome bonito. E esses relógios aqui, se eu quisesse 11 para padrinhos diferentes, eles podem ser gravados individualmente? Podem. E vocês fazem isso aqui? Fazemos. Maravilha. Ah, isso é uma graça, é uma E graça. aí? Quem que já teve um cliente assim? Olha, independente da gente fechar, doutor, olha, já vou te recomendar. Ué, elogiou e não contratou? Então não gostou. Tá só com medo de magoar meus sentimentos, foge, tá colocando um não vou te contratar, um embrulho de presente com um lacinho vermelho para você, assim. Então, esse que é o cliente que você deve evitar, ou evitar que eles façam isso. O cliente que não manda real, que fala, não, gostei, adorei, não, vou só ver tal coisinha e volto. Que conversa fiada, cara. Conversa fiada, sai para lá. Então, objeções, você precisa antecipar, você precisa isolar elas, e aí você vai vencer as objeções. Então, antecipar objeções.
você está fazendo um tráfego pago, um anúncio para todo o Brasil. E aí o seu DDD é 61, sei lá, de Brasília. E aí chegou alguém que é o DDD, sei lá, 11 de São Paulo. Você acha que o camarada de São Paulo não vai notar que seu DDD é 61? Você acha mesmo? Você acha que vai dar certo varrer para debaixo do tapete, ficar bem quietinho, assim, "Psh, não vai nem perceber." Ele falou, não, adorou, vai pensar. E, na verdade, ele falou, vixe, né, esse cara, de onde que é 61? Deve ser lá do Mato Grosso, sei lá. Vou ver outro. Mas ele fala, adorei. Então, você precisa trazer isso à tona. Fala, tô vendo aqui, você é de São Paulo, né? Poxa, temos muitos clientes aí. Eu falo aqui de Brasília, tá? E, geralmente, quando o pessoal de São Paulo nos contrata, surge essa dúvida, né? Fala, pô, será que vai dar certo contratar um escritório de Brasília? Então, fique tranquilo, tá? Já te adianto que as audiências são online, os processos são digitais, a gente atende muita pessoa aí, tá? A gente ficou muito conhecido nessa área, nessa questão, né? Tanto é que você acabou nos encontrando, tá? Então, fique tranquilo, essa questão da distância não vai ser um problema, tá? Quero te tranquilizar. Ah, tá, pô, tava pensando exatamente nisso, né? Ah, então tá bom, né? Beleza. Então, você precisa antecipar. Chega e apresenta a proposta. Quem que nunca ouviu uma dessa de, vou ver com a minha esposa, vou ver com o meu esposo, vou ver com o meu sócio. Mas você antecipou, antes de marcar essa reunião, quem que seriam os decisores? Então, além de você, quem mais que participa dessa? Não, sou eu sozinho. Então tá bom, né? Então, não antecipou quem eram os decisores, aí vai ouvir, vou pensar, vou ver, né? E porventura, se você não fez essa lição de casa, chegou ali, apresentou a proposta, não, vou ver com meu esposo e tal. Ah, legal. E por você, estaria fechado? Acho que sim, né? Acho. Peraí, de 0 a 10, qual que é a nossa chance de fechar esse negócio? 8. Quais são os 2 pontos que estão faltando? Fiquei curioso aí, me conta aí. Então, é literalmente fugir da conversa de maluco. Porque a conversa de maluco é o advogado de um lado fingindo que está apresentando proposta e do outro o cliente fingindo que está contratando. E dali é uma grande conversa de maluco e não sai negócio nenhum. Então, você precisa antecipar isso. Questão de valores, você não tem um honorário mais barato, você sabe que, puxa, tá tendo muita gente aí praticando valores abaixo da OAB, você precisa antecipar isso, porque o cliente vai ter acesso às propostas. Lógico, cliente, quer os valores e tal. Gostou da proposta? Gostei. Cabe no seu orçamento? Cabe. Peraí, senti um certo desconforto aí nesse cabe. Me explica melhor aí. Você conseguiria fazer à vista? Não. Quanto você conseguiria dar à vista agora? Em um valor de parcela, cabe no seu orçamento? Nesse jeito fica bom? Daí cabe no seu orçamento? Legal. Então, gostou? Cabe no seu orçamento? Começamos agora? É as 3 perguntas que você tem que fazer. Gostou? Cabe no seu orçamento? Quer começar hoje? É isso. Vendeu. Vendeu. Só que você joga o preço e às vezes nem você acredita nesse honorário, né? Fala, é 5 mil, mas esse não é o valor final, tá? Isso aí a gente pode conversar, né? Nem você acredita nesse honorário, você quer que o cliente acredite, né? Então você tem que passar com confiança e tem que estar barato. Na sua cabeça tem que estar barato, senão, se você não acredita nisso, o cliente vai acreditar. De onde, né? Então você precisa antecipar essas questões. Até outras propostas abaixo da tabela do AB, que eu tinha comentado, você precisa trazer isso aí, né? Até às vezes a pessoa traz essa objeção depois. E aí você precisa vencer isso. Se a pessoa. Eu não duvido, tá? Eu não sou conhecido pelo advogado do menor preço. Não é por isso que eu sou conhecido, graças a Deus, tá? Não é esse o meu atributo. O advogado Jean Clément, o menor preço, né? Não sou conhecido por isso. Meu nome é conhecido por outras questões, pela qualidade do meu trabalho, não por ser o menor preço cobrindo os orçamentos. Não é por isso que eu sou conhecido. É pela qualidade, não é pelo preço. E, na verdade, eu sou o mais barato. Porque quanto custa pagar pouco honorário e perder? Ou ter um ganho menor, né? Ou você falar que, poxa, esse outro colega ali não está cumprindo nem o que ele combinou com a AB, que é o conselho de classe, isso é lei, porque ele cumpriria alguma coisa que ele combinou com você? Planta pulga atrás da orelha desse camarada, né? Idade, às vezes tem advogados que são muito novos, né? Então, você sabe que o cliente vai, vai tocar nesse assunto, ou isso aí vai ser um ponto que pode ser uma objeção, tem que trazer isso à tona, né? Chegar ali, opa,
que é o Dr. Jean, né? Talvez tá pensando assim, poxa, o Dr. Jean não pôde participar, mandou o estagiário, né? Não, mas sou eu mesmo, tá? Apesar da fisionomia de pouca idade, tá? Fique tranquilo, tenho experiência e tal. E reforça isso, né? A pessoa ia ser uma objeção, ela não ia te falar, mas você precisa, sabendo disso, você precisa antecipar e jogar isso aí à tona, tá? Tem que trazer o elefante branco aí para a sala. E aí você isola, tá? Então, assim, não, por mim tá fechado, só depende da esposa, tal. Ah, beleza, então a esposa tá aí, consegue participar, tal. Aí chama a esposa, mas vai também ter que ver a questão do pagamento, né? Puxa, começou a responder a objeção sempre de isolar. Antes de isolar, né? Você tem que isolar. Primeiro você tem que isolar. Então, é só o preço que tá faltando? É só questão. Se a gente achar um valor ali que cabe no seu orçamento e fica bom para mim, a gente fecha o negócio. Não, é só questão do preço. Então beleza, então negociação. Porque senão você resolve isso aqui, aí surge uma outra questão. Aí, puxa, mais tempo, não, mas esse mês a gente vai ter a viagem, não vai conseguir ver agora, né? Ou, puxa, agora já surgiu outra coisa. Então, você não me falou que era só o valor? Então você precisa isolar e aí você vai vencendo as objeções, tá? E aí, vencer as objeções aí, a gente tem materiais só sobre isso, é bem extenso, tá? Então, para a gente já caminhar para o final aqui, minha última recomendação de vocês para tudo isso, tá? O porquê advogados têm muito sucesso com tráfego pago e porque outros só perdem dinheiro. Trouxe aqui 3 pontos para vocês, tá? Considerem isso. Não adianta você atrair um caminhão de contatos e não conseguir transformar eles em contratos. Então, a parte comercial é muito importante. Não adianta você fazer tráfego pago e terceirizar essa responsabilidade. Falar, não, tráfego pago vai fechar contratos, né? Marketing não fecha contratos. Marketing gera oportunidades. O que fecha contrato é o setor comercial. E se você continuar sendo um advogado invisível, ou um advogado sem posicionamento, nem sequer o contato vai chegar. Você vai gastar grana com tráfego pago e os contatos nem vai chegar até você, porque o seu balde está furado. O seu balde, a água nem chegou perto do balde, né? Nem deu a oportunidade de você falar com essa pessoa e ela caiu fora, tá? Então, o que eu recomendo para vocês, para que você não tenha retrabalho, não tenha desperdício de tempo, de dinheiro, é você fazer do jeito certo, tá? E talvez você já esse seja mais um evento de marketing, mais um vídeo que você assiste, né? Mais um conteúdo, e talvez você já está assim, obeso de tanta informação. Tem informação demais, e o que falta é você executar. Talvez você vai consumindo esses conteúdos e acreditando que de tanto assistir, uma hora as coisas vão resolver sozinha. E não vai, tá? Aquilo que você não toma uma atitude e não corrige, se repete. Então, é a pergunta que eu faço para você hoje aqui. Quanto está custando não resolver? De uma vez por todas. Não regaçar as mangas aqui e falar, cara, preciso resolver isso aqui na raiz, de uma forma definitiva, tá? E o que eu recomendo para vocês, para todos aqui, é realizarem uma estruturação estratégica ou conhecer como que funciona a nossa estruturação estratégica. A estruturação estratégica é uma consultoria que a gente faz, é um projeto pontual, justamente para corrigir os teus ruídos de posicionamento, corrigir o seu setor comercial, é uma preparação para você fechar contratos, é uma preparação para você atrair o público certo através da internet. Então, para você que nunca fez tráfego pago, é uma excelente oportunidade de você começar do jeito certo. Você que está dando cabeçada, já passou por agência, é justamente isso que está faltando para você conseguir atingir o público certo e fechar os contratos com clientes pagantes, tá? O cliente que você tanto busca, ele está na internet, mas você precisa dessa correção de rota, senão você vai ficar só dando murro em ponta de faca aí, gastando dinheiro com agência, gastando dinheiro com tráfego pago, ok? Então, pessoal, tá com dúvida? Não sei se é para mim? Clica, vamos bater um papo sobre isso, tá? Não custa nada conhecer. Não estou falando para você comprar a estruturação estratégica, estou falando para você conhecer. Conhecer não custa nada, então vem conhecer, não custa nada. Se for para você, maravilha. Se não for para você, assim como vocês também são os primeiros juízes da causa, você é o primeiro a falar que, ó, não é para você, acho que não vai fazer sentido, eu vou ser o primeiro a te falar isso, tá? Então, não deixe aqui de clicar e vir bater um papo comigo aqui, ok? Beleza, é verdade, Jonathan. Ó, já contratou estruturação estratégica, ó, começa mês que vem. Isso aí, vamos com tudo, vamos acelerar. Boa, é isso aí.